Aleluia. Irmãos, talvez eu destoie um pouquinho daquilo que nós estamos acostumados nessa série, porque Deus tem colocado no meu coração um versículo. Há mais de 20 dias esse versículo tem me perseguido, e é Romanos capítulo 1, versículo 16. Antes da gente ler Romanos 1,16, embora eu não quero sair do tema que a gente propôs a este mês de setembro, e essa noite eu gostaria de falar sobre esta vida que o Evangelho nos proporciona através de Cristo. Alguém já disse que a morte é mais universal do que a vida, porque todos morrerão, mas nem todos viverão. E eu quero embasar esta mensagem, aliás, neste versículo de Romanos capítulo 1, versículo 16, eu estudei muito durante esses 20 dias acerca deste versículo. É um assunto que não se esgota. Estudei muito sobre os pais da igreja, o que eles falaram acerca deste versículo. Lutero, ele diz que se a Bíblia fosse somente o livro de Romanos e o Evangelho de João, o cristianismo jamais morreria somente tendo esses dois livros. O livro de Romanos foi escrito quando Paulo estava visitando a Grécia, e os biblicistas dizem que ele foi escrito em torno de 54 a 57 depois de Cristo. Paulo, quando escreve aos romanos, ele não conhecia a igreja de Roma. Ninguém sabe até hoje quem fundou a igreja de Roma. E alguns pais da igreja dizem que a igreja de Roma foi fundada porque na descida do Espírito em Pentecostes, existia alguns judeus romanos que estavam então naqueles dias da descida do Espírito Santo, e quando eles voltam para Roma, eles começam a se reunirem, e ali nasce a igreja de Roma. Então Paulo escreve esta carta aos romanos quando ele estava na Grécia, na cidade de Corinto. Faz em sua terceira visita àquela cidade. Então Paulo escreve a igreja de Roma. E no versículo 16, que é onde nós vamos nos ater nesta mensagem, nesta pregação, vamos ler juntos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aqui ele menciona duas nações. Ele fala do judeu e ele fala do grego. Por quê? Para que a gente possa entender o contexto histórico, por que Paulo está mencionando o judeu e o grego. Quando a gente volta, aliás, avança em 1 Coríntios 2, 23, ele diz que o Evangelho, ele diz que a mensagem da cruz para o judeu é como escândalo. Ele diz: certamente a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. E ele diz que para o judeu era um escândalo. O Evangelho era o escândalo da cruz para o judeu. E para o grego, ele diz, é loucura a pregação do Evangelho para o grego. E nós precisamos entrar no contexto histórico e cultural para que a gente possa entender por que Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, por causa desse poder transformador que a mensagem carrega. Quando eu olho, por que o Evangelho era escândalo para o judeu? Porque quando você lê os Evangelhos, quando você lê a mensagem da Bíblia, a mensagem das Escrituras, você percebe que o judeu ele esperava um Messias militarmente poderoso,
alguém que viesse governar com a força do braço, com a força das armas. Então os judeus, eles esperavam um Messias forte, poderoso, e de repente vem um Messias sofredor, um servo sofredor, porque eles esperavam a libertação do jugo romano. Então eles queriam um Messias que brigasse, um Messias que apontava suas armas, que tivesse seus exércitos. Agora vem o Messias sofredor. E por que o grego? Por que o grego? O grego, na época, a Grécia é o berço da sabedoria e da filosofia, que espelhava a sua sabedoria em Aristóteles, em Platão. E na época de Paulo havia duas classes de filósofos, os epicureus e os estoicos. Você encontra isso, se eu não me engano, no capítulo 17. Havia uma classe de pessoas muito sábias, a filosofia estava dominando então naquela época. Aí então Paulo diz, quando traz essa mensagem, quando ele apresentava a mensagem, havia desprezo, tanto dos judeus quanto dos gregos, porque os gregos ficavam ofendidos, porque eles esperavam talvez um filósofo libertador, ao passo que os seus antepassados fracassaram. Então eles esperavam alguém também que trouxesse uma revolução, além daquilo que eles já tinham. Então, quando eles olharam eles ficavam ofendidos com aquela figura de um homem supremamente religioso, dedicado, sábio, mas não possuía a sabedoria filosófica, como os seus filósofos do passado, como Platão e Aristóteles. Então eles desprezavam, diziam, isso é loucura, isso é uma insensatez, o que esse homem está falando. Então havia um desprezo pela mensagem do Evangelho, mas Paulo carregava essa mensagem poderosa. Ele escreve então da Grécia a Roma, dizendo, eu pretendo visitar vocês, mas eu carrego uma mensagem que é poderosa, e essa mensagem eu não posso me envergonhar, porque essa mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque, meus queridos irmãos, somente a pregação de Cristo crucificado é que traz o poder da libertação. Só esta mensagem. Se você voltar um pouquinho no capítulo 1 de Romanos, no versículo 14, olha o que Paulo diz: porque sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo sabia que esse poder havia transformado bárbaros e ignorantes. Esse poder havia alcançado o império grego, havia alcançado os judeus que ouviram e aceitaram essa mensagem. Aí ele diz, eu não posso me envergonhar, nem mesmo em Roma, onde os altos dotes literários, onde a doutrina sobre um Salvador crucificado provavelmente vai atrair a não ser zombaria, mas ele diz, eu não posso me envergonhar deste poder. Queridos irmãos, você carrega uma mensagem tão poderosa, que pode salvar dezenas e centenas e milhares de pessoas, e eu e você não podemos nos envergonhar deste Evangelho, que a palavra de Deus diz que é poder para a salvação. Por que poder para a salvação? Por que salvação? Porque todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos em trevas. Quando eu olho para a palavra, Romanos 3:23 diz, todos pecaram. Coloca tanto grego, judeu, romano, gentil, sob a mesma sentença.
Todos pecaram. Todos pecaram. O ser humano não somente comete pecados, o ser humano não somente transgride a lei de Deus, mas o ser humano, ele é nascido em pecado. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos podres e corrompidos pelo pecado. Você quer queira, quer não, você é corrompido pelo pecado. A nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, a nossa natureza adâmica carrega, imprime em nós uma sentença de morte. Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá. Já Romanos 6:23, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Existe um pagamento, existe uma sentença. E Paulo diz: todos pecaram. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, o escritor Moisés diz que a raça humana era continuamente mal, todo o desígnio do coração humano. Mal, o desígnio do coração humano. Já Jeremias no capítulo 17, no versículo 9, ele diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Na tradução NVT diz que é extremamente perverso o coração do homem. E por que que o pecado é tão terrível? Por que que o pecado é tão terrível? Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado, ele é cometido contra Deus. A transgressão é contra Deus. Mesmo que você peque com pessoas, mas você atinge diretamente a Deus. A transgressão cria uma separação, uma parede de inimizade. Nós criamos uma barreira de inimizade com Deus quando pecamos, porque esse era o padrão da lei. Essa era a lei que nos levava à morte. Davi, quando peca, a Bíblia diz que ele manda matar Urias e ele adultera com Batseba. E quando Davi cai diante de Deus, ele diz: Senhor, eu pequei contra ti somente. Então o nosso pecado, embora seja com pessoas, mas ferimos a santidade de Deus. Ferimos a santidade de Deus. Os puritanos costumavam dizer que nós, quando pecamos, nós não pecamos contra um líder de uma cidade, mas nós pecamos contra o Rei da Glória, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. E o livro de Romanos, quando você começa a estudar Romanos, irmãos, é tremendo esse livro. E eu sei que aqui a gente tem amantes das Escrituras, amém? Eu sei que aqui é uma igreja que lê a Bíblia, porque se você não lê a Bíblia, você morre espiritualmente. Eu não sei como existem crentes que dizem que amam Jesus, mas são divorciados da sua palavra. Eu não sei como é que conseguem manter a sua vida espiritual sem uma leitura da palavra, porque a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos cura, nos restaura. E eu lendo sobre o livro de Romanos, os biblicistas dizem que o objetivo do livro de Romanos é fazer com que todos os homens desistam de qualquer esperança carnal. É como que se fechasse um homem dentro de uma caverna, dentro de uma cova, e trancasse todas as portas, e removesse das suas mentes qualquer alívio na sua carne, a fim de que todos clamem a Deus por misericórdia. Porque quando você começa a ler o livro de Romanos, você vai perceber três coisas. Primeiro, que há justificação para aqueles que estão condenados.
há uma justificação prometida em Cristo Jesus, porque não é acerca de eu ser uma pessoa boa. Tem gente que fala assim: eu sou gente boa, eu sou alguém que sou quase crente. Eu quero dizer para você, por mais gente boa que você seja, você não consegue acessar a glória, os céus, se não for através de Cristo. O livro de Romanos, ele traz essa clareza para nós, porque a gente vê claramente que os primeiros capítulos, ele fala da justificação dos condenados. Havia uma sentença de morte, mas Cristo veio e nos justificou diante de Deus. A segunda coisa que o livro de Romanos nos mostra é a santificação dos justificados. Esse progresso na vida cristã nos leva a uma santificação diante de Deus, diante das pessoas, como igreja. E a terceira coisa que o livro de Romanos nos mostra é a glorificação dos justificados. Então, eu quero me ater aqui no versículo 16 do capítulo 1, quando o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar, mostrando que todos nós, homens, mulheres, não importa a nossa raça, nós precisamos clamar a misericórdia de Deus, porque toda a nossa bondade, toda a nossa suficiência, todo o nosso carisma, por mais que tenhamos um caráter perfeito, isso não nos justifica diante de Deus. O que nos justifica diante de Deus, o que faz com que somos aceitos diante de Deus, é o sacrifício de Jesus. Paul Washer diz que a palavra mais importante do Evangelho é propiciação, porque é quando nós somos aceitos diante de Deus. O sacrifício de Cristo nos tornou propícios diante de Deus. Nós somos aceitos pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós somos aceitos por causa de Cristo. Então, o livro de Romanos, ele tem esse objetivo: trancar o homem, tirar da sua mente toda a esperança carnal, tirar da sua mente todo o alívio, a fim de que ele clame a Deus por misericórdia. Porque qual é o parâmetro que é usado aqui? A lei de Deus. A lei, ela é perfeita. Alguns dizem: mas a gente não está mais sob a lei. Eu vou te mostrar um versículo que talvez você nunca viu na sua Bíblia. Capítulo 3, não está no telão, mas se você puder abrir, Romanos capítulo 3, versículo 31, olha o que o apóstolo Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Ou seja, Jesus, ele não revogou a lei. Ele diz: eu não vim revogar a lei, eu não vim revogar os profetas e nem a lei, eu vim cumprir a lei. Porque qual é o padrão de Deus, irmãos, para sermos aceitos? É só você praticar toda a lei, que você será aceito diante de Deus. Agora, o problema é que nenhum homem em toda a história conseguiu praticar a lei. Nenhum homem em toda a história conseguiu ser justo diante de Deus. Jó no capítulo 9, ele diz assim: como o homem pode se justificar diante de Deus? Essa pergunta, ela tem atravessado gerações, porque ninguém foi achado digno, justo, para ser aceito por Deus. Romanos, ela traz essa ênfase, o parâmetro é a lei. E quando você olha as bem-aventuranças,
Jesus não esticou a lei para baixo, Jesus esticou a lei para cima. Antigamente, se alguém fosse pego em adultério, o que acontecia? Quem lembra? Quem sabe? Era apedrejado até a morte. Aí Jesus diz assim: se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então observe que Jesus estica a lei para cima. Ele diz: se alguém te ferir com ferro, você fere com ferro também. Agora ele diz: se alguém te ferir a face, dê a outra face para ele. Você vê como parece que as coisas complicaram mais ainda. Parece que as coisas pioraram, porque a lei foi esticada para cima. Agora, por isso que o Evangelho é chamado de boas novas. O Evangelho é chamado de boas notícias. Aquilo que foi impossível para o homem, aquilo que foi impossível para os reis, para os profetas, aquilo que foi impossível para os patriarcas, foi possível em Cristo Jesus. Por isso que o Evangelho é chamado de boas notícias. É por isso que o Evangelho é a boa nova da salvação. Irmãos, nós não precisamos de nada que seja adicionado ao Evangelho. Eu fico triste quando eu vejo tantas pregações na internet que pregam tudo menos sobre Cristo. Alguém já disse que a igreja, ela superou o Coliseu, ela superou os leões, ela superou toda e qualquer perseguição que já houve na história. O que a igreja não pode superar é um falso evangelho. O falso evangelho mata a igreja. E tem muita gente pregando um evangelho centrado no homem. O evangelho é centrado em Cristo Jesus. É a única porta, é a única graça que foi trazida até nós, é Cristo Jesus. Sem Cristo nós estamos perdidos. Por isso que nós precisamos ser afetados por essa mensagem, irmãos. Você pode frequentar a igreja a sua vida inteira, mas se você não for alcançado pelo evangelho, você pode morrer e ir para o inferno. Você pode ser frequentador de igreja a vida inteira, como alguns dizem: eu nasci em berço evangélico. É bonito, né? Berço evangélico. Eu não sei o que é isso não, mas na minha época nem berço tinha, né, Carlito? Era rede. Eu tenho um buraco aqui na minha cabeça. Minha mãe conta que eu era bebê, eu estava chorando para mamar, e eu caí com a cabeça no bico da lamparina. Agora você imagina, cair da rede. Alguns dizem: eu nasci em berço evangélico. Você pode ter nascido no berço evangélico, mas se você não se converter a Cristo, você está perdido. Pastor, mas eu frequento a igreja, eu venho todo domingo. Você pode vir todo domingo, mas se não houver uma conversão no seu coração, se esta palavra não ferir o teu coração, querido, se não houver uma decisão no seu coração, você corre o risco de morrer e ir para o inferno. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Romanos capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está lendo aqui na versão NVT.
Irmãos, eu suplico que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo 2: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é então o que eu devo fazer, irmão Ronaldo? O meu conselho para você: renda-se à mensagem do Evangelho, clame a Deus por misericórdia, diga: Senhor, muda-me, transforma o meu coração. Quando Jeremias estava pregando, quando ele fala do coração corrupto, e o que me chama a atenção na vida de Jeremias, o profeta que foi escolhido, a Bíblia diz que ele foi escolhido ainda no ventre da sua mãe. Deus disse para ele: Jeremias, eu te escolhi ainda no ventre. Mas chega no momento da vida de Jeremias que ele fala para Deus: Senhor, converte-me e eu serei convertido. Jeremias sabia que alguma coisa ainda precisava acontecer no seu coração. Porque não adianta, querido, você falar: eu sou um homem, eu sou uma mulher abençoado por Deus, mas se a mensagem do Evangelho não transformar você, se não houver um novo nascimento, irmãos, nós corremos o risco de morrer e irmos para o inferno. Há um poder de Deus para a salvação, e esse poder é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é simples, mas há profundidade no Evangelho. O Evangelho é tão profundo, que o pregador conferencista Paul Washer, ele diz que nós gastaremos a eternidade das eternidades nos céus, e ainda não receberemos a totalidade, o vislumbre da totalidade do Evangelho, porque o Evangelho é profundo. E podemos gastar toda uma eternidade de eternidade nos céus e ainda não compreendermos o Evangelho na sua totalidade. Nada há tão grandioso na vida cristã do que o Evangelho. Tem gente que fica falando assim: eu estou tão desmotivado. Irmão, mas você não é crente? Sou, mas eu estou desmotivado. Você já viu pessoas assim? Sabe o que falta? Que esta mensagem atinja o teu coração, porque se o Evangelho não te motivar, nada mais nessa vida pode te motivar. A maior motivação, a única e verdadeira motivação na vida cristã é o que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo. Não existe algo maior. Um dia desse eu estava pregando para pastores noutra cidade, e eu falei para aqueles pastores: irmãos, aonde nós perdemos Cristo como igreja? Porque a gente prega de tudo hoje nos púlpitos das nossas igrejas, mas não pregamos o Evangelho. Tem gente que fala: Senhor, eu quero ver o mundo espiritual, eu quero ver demônios, eu quero ver anjos, eu quero ver não sei o que, eu quero ver querubins, serafins. Irmãos, ore para você ver a beleza de Cristo nas páginas do Evangelho. Tem gente que quer conhecer muita coisa, mas não conhece a Cristo ainda. Porque se a gente entender essa verdade, irmãos, se essa verdade capturar o nosso coração, o nosso espírito, nós não precisaremos de adereços, nós não precisaremos daquilo que é periférico, nós não precisaremos de nada para sermos motivados, nem de conferências, nem de bons livros, nem de arrepios, nem de belas canções. Nós só precisamos da revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos.
Alguém já disse que o cristão vive entre 2 dias: o dia que Jesus foi crucificado no madeiro, e o outro dia é em que todos os joelhos hão de dobrar diante dele. Essa semana eu estava num local conversando com o irmão, e ele diz assim: eu fui pregar para fulano de tal, que está passando por um momento muito duro na vida dele, e fui pregar sobre salvação, e ele diz: eu não acredito nisso. Eu falei: isso não muda nada, ele acreditando ou não. E ele preocupado porque a pessoa não acreditou. Falei: meu irmão, calma, ele acreditando ou não, não vai mudar nada. O Evangelho é imutável, Deus é imutável, a verdade é imutável. Um dia, todos os joelhos hão de dobrar. Um dia, todos reconhecerão Cristo como Senhor. Alguns vão dobrar para adorá-lo, para louvá-lo, para honrá-lo. Outros vão se quebrar a rótula do seu joelho, a força, reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem como escapar, querido. Nós precisamos orar para que Deus encontre o nosso coração. Não fique buscando o seu bem-estar. Eu quero um evangelho que me jogue para cima, eu quero um evangelho que massageie o meu ego, eu quero um evangelho que abra as portas da prosperidade, que me dê um carro novo, me dê uma casa nova. Irmãos, tudo isso Deus pode te dar, mas Deus está interessado em algo muito maior, está interessado em alcançar o teu coração. Alcançar o teu coração. Alguns irmãos, quando o Ricardo pregou domingo passado aqui, alguns irmãos me mandaram tanta mensagem dizendo: eu não estou dormindo, preocupado com aquela mensagem, eu estou ainda atordoado. O Evangelho precisa nos levar a isso, irmãos, a um entendimento que não basta eu ser uma pessoa boa. O Evangelho, ele trata de ética e ele trata de moral também, mas acima de ética e moralidade, o Evangelho trata de mudança de natureza. O novo nascimento é mudança de natureza. O novo nascimento, o pecado, ele se torna um acidente na caminhada, porque tem muita gente que frequenta a igreja, mas vive uma vida de pecado, vive na pornografia, vive falando mal do outro, vive falando do outro, fala de um, fala de outro, é infiel a Deus, é aquela pessoa que não ora, que não busca, que não tem paixão pelas Escrituras. Deus está nos convidando nesse tempo para viver uma radicalidade na nossa vida. A gente não pode negociar princípios e valores do Evangelho. A gente não pode negociar aquilo que é inegociável, porque a vida eterna é uma provisão única e exclusiva da graça de Deus, dada universalmente na pessoa de Cristo Jesus. Nós estamos no nosso ano profético, amar Jesus. Amar Jesus é a tônica deste ano. E eu pergunto, nós já estamos terminando setembro, o ano está acabando, daqui um dia a gente está reunindo para celebrar o final de ano. E será que temos amado a Cristo a ponto de termos uma vida radical no Evangelho? Ou ainda estamos brincando? Ou ainda estamos levando a nossa vida espiritual de qualquer jeito? Eu quero falar para você que um dia todos nós estaremos diante dele, todos nós. Provavelmente nós vamos ficar uns dias ainda aqui nesse livro de Romanos,
porque a única porta, a única maneira de você escapar da ira de Deus, e Romanos fala muito bem da ira de Deus. Ah, pastor, mas Deus é um Deus amoroso? Sim, Deus é um Deus amoroso e Deus é um Deus justo. A Bíblia diz que aquele que comete iniquidade, Deus odeia. Nós somos livres da ira de Deus somente em Cristo Jesus, não é na religião. É até bonito hoje, agora eu sou evangélico. Tem muito evangélico que está indo para o inferno. Tem muito evangélico, porque não é a religião, é Cristo. É você se render a Cristo. Esse versículo de Romanos, capítulo 12, põe para nós aí, Lucas. Romanos capítulo 12, ele fala o que nós devemos fazer. Paulo já está caminhando para o final de Romanos, e depois de Paulo falar tudo, falar sobre eleição, falar sobre graça, falar sobre lei, aí ele escreve para a igreja de Roma. Paulo não está escrevendo para a pessoa ímpia lá fora, Paulo está escrevendo para a igreja, irmãos. Ele diz: irmãos, eu rogo a vocês, eu rogo, irmãos, eu suplico que vocês se entreguem a Cristo, se rendam a Cristo. Eu lembrei que no ano passado nós ficamos 2 dias reunidos, somente estudando esses 2 versículos, sobre rendição. Porque eu posso viver uma vida cristã, uma vida inteira, sem nunca me render a Cristo, amando ainda os prazeres do mundo, expondo ainda o meu corpo lá fora, vivendo uma vida de sensualidade lá fora. Você é chamado, meu irmão e minha irmã, para viver uma vida decente em Cristo Jesus. As suas roupas lá fora não é para atrair o olhar de nenhum homem, é para glorificar o nome de Jesus, é para glorificar a Cristo. Paulo diz: irmãos, eu suplico a vocês, eu rogo a vocês, entregue o corpo, é para glorificar a Cristo, é para exaltar o nome de Cristo. Ele diz: vocês são luz, vocês são o sal da terra. Então eu suplico que vocês se rendam a Cristo, se dobrem, se curvem, para que haja uma transformação na mente de vocês. Entreguem suas mentes, irmãos, porque a nossa mente é um campo de batalha. Ah, se a gente chegasse aqui num domingo com um monitor sobre a nossa cabeça, mostrando os nossos pensamentos que tivemos durante o domingo, misericórdia. Já pensou? Você chegasse aqui, Pai do Senhor, irmão, e passando o que você pensou só durante o domingo. Já pensou? Acho que a igreja não viria ninguém, porque a nossa mente é um campo de batalha. A gente tem um coração ruim, irmãos. No trânsito, a gente discute no trânsito. O irmão não está aqui, acho que vou contar a história. Eu não sei se ele está aqui, talvez esteja. Mas um dia ele veio para a oração de madrugada. E tem um irmão da igreja que é muito brincalhão. E quando ele saiu, o irmão estava no outro carro e começou a dar luz para ele e buzinar atrás dele. O irmão saiu da oração na madrugada, irmãos. Esse irmão depois contou que o irmão só abriu o vidro e não foi esse dedo não, vocês sabem qual foi. Porque a gente é carnal, o nosso coração é ruim, nós pensamos coisas terríveis. Se não houver uma rendição, se não houver um prostrar, um derramar, nós estamos perdidos. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a maneira correta de adorá-lo, culto com entendimento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A transformação há de começar na nossa mente. O Evangelho, ele precisa nos motivar a querer mais de Deus, a buscar mais de Deus. O Evangelho precisa nos motivar a querer mais de Cristo. O nosso alvo precisa sermos parecidos com Cristo. O nosso alvo precisa ser buscar mais de Cristo. Quando você passar pela rua, alguém aponta o dedo e diz assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que ama Jesus, ali vai alguém que serve a Cristo. Agora, uma coisa é certa: todos nós um dia estaremos diante de Deus. Todos nós um dia estaremos diante de Cristo. E o que vai revelar como nós vivemos, o que vai mostrar a vida que nós carregamos, vai ser naquele dia. Por isso que a mensagem de domingo passado foi: naquele dia, muitos hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos maravilhas? Em Teu nome nós fizemos caridades? Em Teu nome nós fizemos tantas coisas? Olharei para eles e lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. O Evangelho é o tesouro que um homem encontrou no campo. O Evangelho revela a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. O Evangelho revela toda a dádiva, todo o poder que existe em todo o universo é revelado no Evangelho. Por isso que eu e você precisamos buscar esse Deus. Por isso que eu e você precisamos amar essa palavra. Eu e você precisamos amar o Deus da palavra. Porque numa igreja que não tem palavra, é uma igreja que não tem o Deus da palavra. Assim já diz Hernandes Dias Lopes. Um púlpito que não tem a palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Por isso que nós devemos nos apegar a esta palavra, irmãos. Que amanhã, ao levantar, você possa pisar no chão e falar: este é o dia que o Senhor nos deu. É o dia que o Senhor nos deu como dádiva para viver o extraordinário dele pela sua palavra. Então, terminando, nunca esqueça, peça ao Senhor: Senhor, eu quero me render a Ti, eu quero me render à Tua palavra, eu quero me render ao Evangelho. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus. Diga comigo: o Evangelho. Diga mais forte: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é poder de Deus para a gente ter um carro bom, não é o poder de Deus para a gente ter a melhor casa, não é poder de Deus para a gente ter uma conta gorda no banco. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que eu e você não podemos nos envergonhar deste Evangelho. Eu e você
não podemos abrir mão da palavra de Deus. E eu te dou um conselho, meu irmão: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, busque as verdades que estão explícitas nesta palavra. As Escrituras são o nosso alimento diário, as Escrituras são o nosso pão diário, as Escrituras é a maior riqueza que Deus pôde deixar para nós. Amemos a palavra. Não podemos ser uma igreja superficial, e eu falo aqui para a família Iana, não podemos ser crentes domingueiros, precisamos ser crentes que estudem a palavra de Deus, precisamos ser crentes que amem ler a Bíblia Sagrada, precisamos ser crentes que este livro seja a tua maior busca, a tua maior procura, o teu maior prazer, que seja este livro. Precisamos amar a Bíblia, precisamos amar as Escrituras, precisamos amar o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, é onde a graça se revela, é onde o poder de Deus vem para trazer libertação na tua vida. Que sejamos banhados por este Evangelho. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, fale com Deus por alguns instantes, fale com Ele por alguns instantes, aleluia, fale com Ele. Que você, nesta noite, faça uma introspecção, olhe para dentro de você. Como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu coração? Como está o seu amor para com a palavra de Deus? Fale com Ele, querido, fale com Ele. Aleluia, 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 maravilhoso, poderoso, aleluia. Tu és santo, Tu és adorado, Tu és exaltado, Tu és digno, Senhor. Erga a tua voz e fale com Ele. Erga a tua voz e clame a Ele nesta noite. Erga a tua voz. Talvez você precisa da misericórdia dEle. Clame agora. Diga: Senhor, que a tua misericórdia venha sobre mim, que a tua salvação me alcance, Pai. Eu não quero me perder na vida, não quero me perder do caminho, Senhor, não quero me perder de Ti. Alcança o meu coração, alcança o meu coração.